Boa noite. Outra vez o estudo do livro Vozes Alerta, trazendo o tema agora artifícios egóicos, será tratado nesse breve estudo, nessa noite. E lembramos sempre a possibilidade de compartilhar esse vídeo, de divulgar, inclusive esse vídeo também vai ficar no nosso canal no YouTube e pode ser assistido posteriormente. Bom, vamos para a introdução. Um tema trazido do livro Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. É uma passagem do comentário de Emmanuel, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: em teus atos de fé e esperança, não permitas a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma. Vamos aqui fazer alguns aprofundamentos diante desse trecho da mensagem de Emmanuel. Em teus atos de fé e esperança. Emmanuel se refere às possibilidades que o conhecimento da vida espiritual, trazida a nós pela revelação espírita, possibilita em termos de habilidades e instrumentos que são colocados face à riqueza do conhecimento dessa revelação nos é dado. Então, ao mergulharmos no entendimento das leis divinas que estão por trás dos processos reencarnatórios, da realidade da imortalidade da alma, da vida espiritual, é para que a apropriação desses conhecimentos por nós tire, de uma vez por todas, dúvidas, hesitações, dificuldades de entendimento que nós tínhamos antes, de perceber a relação profunda e permanente entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o mecanismo de funcionamento das leis divinas e a percepção antes muito limitada que tínhamos de entender como no mundo de provas e expiações em que nos encontramos, o funcionamento justo, misericordioso e amoroso dessas leis. Mas agora nós temos esse conhecimento. E é por causa disso que Emmanuel nos diz aqui o seguinte: não permitas que a dúvida se interponha como sombra. E ele nos adverte a respeito disso por motivos muito bem definidos. É que o nosso passado reencarnatório, inclusive na presente encarnação, foi envolvido pela ignorância do funcionamento das leis divinas e, consequentemente, das dúvidas, das incertezas ocasionadas por esse desconhecimento, mas não agora. Para nós, sobretudo espíritas, que ao termos em obras como aquelas trazidas pelo espírito André Luiz a respeito da vida espiritual, outras que temos aqui sempre feito referência, como as de Manuel Filomeno de Miranda, não há mais campo para haver dúvidas. E aqui Emmanuel diz nessa advertência:
Não permitas que a dúvida se interponha. Porque essa dúvida, quando ela surge, ela vem do nosso passado. Do passado de ignorância e de conflitos com essas leis. Mas agora é preciso estarmos atentos no novo nível de consciência a que somos chamados pelo conhecimento e, sobretudo, pela vivência, a não permitir que aconteça mais. Em seguida ele diz, como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Porque a dúvida, a hesitação, ela estabelece em nós aberturas para a atuação da sombra. Essa sombra aqui é uma referência implícita à obscuridade em que os nossos atos e experiências passadas estabeleceram em termos de desequilíbrios, de sofrimentos, de perturbações, pelo afastamento que tivemos da harmonia com as leis divinas. E fechando a explicação, lembramos aqui quando Emmanuel diz, a força coagulante de teus pensamentos procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma. Emmanuel aqui se refere a de que, sendo o pensamento uma das maiores forças colocadas pela misericórdia divina para uso da criatura humana, a primeira delas é a prece, a oração, a segunda é o pensamento, desde que alinhados, harmonizados com as leis divinas. Porque quando esse pensamento não está alinhado, ele pode tornar-se o que ele aqui se refere, força coagulante. Força coagulante é obstáculo, é dificuldade à livre circulação e fortalecimento desse poder que nos foi concedido. E ele adverte dizendo, essa força coagulante procede de ti, das entranhas de tua alma, das partes mais íntimas da tua alma. E que é preciso estarmos atentos e vigilantes para que isso não aconteça. Vamos então abordar o tema artifícios egóicos do livro Vozes Alerta. O primeiro tópico, que vem do parágrafo inicial, capítulo 26, que se intitula Artifícios Egóicos, diz a nós o seguinte: quanto mais aprofundamos o estudo do funcionamento do ego no comportamento humano, mais nos deparamos com os intricados despautérios, que é absurdos, contrassensos, de ordem complexa e sutil de suas manifestações. É preciso aqui entendermos bem a importância do que o Espírito Honório coloca no início da análise desse tema. E ele se refere aqui ao seguinte: o estudo do funcionamento do ego no comportamento humano, ele é um campo vasto de intricados absurdos ou conflitos, de ordem complexa e sutil. Como é isso? Se dá o seguinte: através das inúmeras encarnações que tivemos, dissociadas do despertamento de consciência, distanciados
daquilo que o Cristo nos trouxe no seu Evangelho, que, em termos mais importantes, era acionar o despertamento da consciência nossa, distanciado disso, o ego, que é a estrutura da persona, da personalidade, esteve ao longo de diversas encarnações acumulando em termos de conflitos, de desequilíbrios comportamentais, de vícios, um campo intricado de atitudes e de ações que tomamos, normalmente, envolvidos por essas experiências do passado e que se traduzem em uma espécie de desgaste acumulado, gerador de sofrimento, gerador de infelicidade, para o qual o tratamento e a cura eficaz é apresentado pelo Evangelho do Cristo. Só que a aproximação, o entendimento e o nosso esforço de vivência do que o Cristo ensinou vai diretamente de encontro às estruturas do ego. As estruturas do ego estão alicerçadas na transitoriedade das coisas materiais. Está profundamente aliada a esse campo de materialismo que ainda impera na sociedade em que vivemos. Está associada à busca do poder, da imposição e com consequentes desequilíbrios comportamentais que têm envolvido a maioria das criaturas humanas. A superação de tudo isso, dessas imposições do ego, é o objeto desse estudo nessa tarde. E como vocês podem ver, aqueles que acompanham os nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, vão percebendo em diversos campos as ligações que há com a análise dos capítulos desse livro Vozes Alerta. Continuemos. O movimento egóico não apenas se baseia na tentativa de escamotear, que é esconder, abafar o nosso proceder frente às leis divinas de forma declarada, mas também de maneira sutil. Então, é as estruturas do ego que faz com que alguém, mesmo simpatizando com o cristianismo, ou até mesmo se dizendo espírita, tem comportamentos ou atitudes contrárias ao que o Evangelho do Cristo recomenda. Essas atitudes contrárias, face à consciência já esclarecida, vêm desses movimentos de imposição egóicos, infelicitadores, e que estabelece, às vezes, uma dificuldade enorme entre os objetivos assinalados pelo esforço da conquista de virtudes como o Evangelho nos apresenta e o nosso dia a dia, onde muitas vezes temos atitudes estabelecidas na vivência da caridade, do amor ao próximo, de esforço de vivência do Evangelho do Cristo, mas mais adiante, estabelecido um certo desequilíbrio na nossa área emotiva, nós nos pegamos tendo atitudes contrárias, conflitivas. A razão disso tudo, voltamos a salientar, com base aqui no texto, é a forma subterrícia, sutil, muitas vezes, das intricadas imposições do ego, geradoras de infelicidade. Ao longo do estudo desse capítulo, nós iremos tratar aqui
das indicações e dos procedimentos para que isso não esteja acontecendo ou aconteça o mínimo possível. A compreensão profunda do funcionamento das leis divinas aclara a todos que os deveres jamais entram em conflito quando eles estão organizados na intimidade dos sentimentos de forma essencial. Aqui começam a ser delineadas as diretrizes para que nós não sejamos tanto vítima de nós mesmos, das articulações do nosso ego. E veja, o primeiro ponto que aqui é salientado é a compreensão profunda do funcionamento das leis divinas, que aclara todos os deveres. Essa compreensão do funcionamento das leis divinas é essencial. E a doutrina espírita é o manancial de maiores elementos facilitadores para isso. Porque na medida em que nós, através da mediunidade, mergulhamos no entendimento do Evangelho do Cristo e naquilo que a revelação espírita vai nos dando de detalhes, obras como, por exemplo, Ação e Reação do Espírito André Luiz, que vai mostrar ao longo de diversos capítulos como essas leis atuam e funcionam, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano físico durante a nossa encarnação. Esse entendimento da realidade espiritual do ser, ele é o primeiro ponto de apoio decisivo para vencermos esses mecanismos infelicitadores do ego, no qual a grande maioria da humanidade, distante do despertamento espiritual, não consegue de maneira nenhuma superar. Então, voltando aqui ao texto, jamais entram em conflito quando eles estão organizados na intimidade dos sentimentos de forma essencial. A questão básica é essa, é que a sustentação e a intensificação do poder do ego sob o nosso psiquismo profundo se deu e tem se dado por ausência do despertamento do nosso eu profundo, do Cristo interno que nós trazemos. Na medida em que vai se dando esse despertamento pelo conhecimento e pela sensibilização à vivência dos ensinos do Cristo, essas estruturas do ego vão sendo debeladas, expurgadas paulatinamente. E a essência espiritual nossa, alinhada ao Evangelho do Cristo, vai se sobrepondo. Prosseguindo, a tentativa do ego é a de manipular as energias individuais da criatura, para que ela estabeleça uma competição sutil e perigosa entre os próprios códigos de crenças e de valores. Então, essa manipulação das energias nossas, provocadora de desgastes, pelo campo emocional, de desequilíbrio, é proveniente e aí nós vamos entender, da competição sutil e perigosa entre os próprios códigos de crenças e de valores.
se dá mais ou menos assim. Nós aprendemos na essência natural do Evangelho de que, por exemplo, a virtude da caridade, ela exige abnegação e renúncia. O dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Mas aí, envolvidos com esse conhecimento, estimulados para a prática da caridade, ao estarmos vivenciando essa prática, surge a oportunidade de, por exemplo, determinado amparo assistencial, que tanto pode ser em termos da palavra, como pode ser também em termos de uma ajuda de alimentos, da diminuição de um sofrimento físico que alguém passa, alguém aproveita e diz assim: vamos colocar isso na internet como um exemplo de incentivo à prática da caridade? Surgiu aí uma competição sutil e perigosa dentro da própria estrutura de ego da pessoa. Porque, por um lado, ela sabe que a caridade exige abnegação, renúncia e não publicidade. Publicidade vai de encontro a essa abnegação. Porque mesmo com a intenção louvável, não deixa de a pessoa estar aparecendo naquele ato de caridade. E eis aí, é apenas um exemplo, daí se pode deduzir em números, essa competição sutil e perigosa entre os próprios códigos de crença e de valores. A pessoa julgando que daquela forma está incentivando outros a praticar a caridade, acaba desqualificando a ação da caridade dela. Mas daí se pode deduzir as várias implicações que isso tem. É quando, muitas vezes, a pessoa vê alguém tendo uma atitude, um comportamento errado, e chega para essa pessoa e, de uma forma nada amistosa, condena explicitamente o que ela faz, com a intenção de que ela não faça mais. Mas aí é gerador de uma situação de constrangimento. A outra pessoa vai tentar justificar porque ela fez aquilo. É gerador de uma situação de ego dilatado naquele que, por perceber o comportamento errado do outro, acha que ele tem um comportamento muito melhor e por isso vai e condena o do outro. Mas aparentemente com a intenção de ajudá-lo. É aí onde entram os conflitos, sutis às vezes, nesse código de crenças e de valores. E para que a gente não seja vítima desse tipo de armadilhas do ego, é imprescindível que estejamos ao máximo afinizados com esse despertamento do Cristo interno, atentos e vigilantes ao que a gente pensa e sente, procurando sempre no comportamento da empatia se colocar no lugar do outro a quem nós estamos ajudando ou querendo ajudar, para ir percebendo e evitando de ser vítima dessas armadilhas sutis que as nossas atitudes egóicas podem nos envolver. O mais profundo dever, que é o de cumprir a vontade divina na consciência, deve sustentar e estimular outros deveres,
sem causar choques ou conflitos de interesse e importância. Tudo isso que nós estamos aqui compartilhando, claro que tem uma diretriz. A diretriz principal é não termos comportamento farisaico, de tentar parecer o que a gente não é, de antes de trabalhar a nossa renovação íntima, a gente querer estar renovando os outros. De, muitas vezes, ter a intenção de fazer um ato de caridade, mas por ainda não ter a sensibilidade espiritual suficiente para que esse ato seja exitoso, se precipita e deixa que as intromissões do egoísmo e do orgulho ou da vaidade se façam presentes. Então a pessoa, por exemplo, pode estar até ajudando um parente, um familiar. E ajuda uma vez, que pode ser inclusive nessa época de pandemia, onde muita gente está passando dificuldade alimentar, consegue dar uma feirinha a uma pessoa, um familiar mesmo, dá outra, e depois começa a dizer, olha, não vá se acostumando. Eu lhe dei essa ajuda, mas você, veja bem, se mais adiante eu estiver passando por uma necessidade, se lembre do que eu estou lhe ajudando agora. E aí a caridade já se torna uma forma indireta de cobrança. E a qualidade daquilo que estava sendo feito em termos cristão autêntico vai ladeira abaixo. Pelo que a gente vai percebendo, para que possamos vivenciar a proposta de vivência do bem, tal como Cristo nos trouxe, é imprescindível que estejamos estabelecendo de forma já bem firme nosso despertamento espiritual. O conhecimento do funcionamento das leis divinas. A sensibilidade à intervenção dos espíritos benfeitores em nossa vida para evitarmos sermos vítimas de nós mesmos, dos intricados mecanismos inconscientes que o nosso ego projeta. Mas voltando aqui ao texto, o mais profundo dever, que é o de cumprir a vontade de Deus, a vontade divina na consciência, deve sustentar e estimular outros deveres, sem causar choques. Aqui nós somos levados ao seguinte: entendamos e percebamos os mecanismos de estímulos espirituais reais para a prática do bem, sem precisarmos de estímulos exteriores, de reconhecimento, de gratidão e outros que são formas sutis de fortalecimento do nosso ego, sem causar choques ou conflitos de interesse e importância. É isso aí. Na medida em que conseguirmos alinhar as nossas atitudes e comportamentos com a espiritualidade profunda em nós, choques e conflitos deixam de ocorrer. Quem conhece o divino dever para com a consciência, em primeiro lugar, não deve permitir o deslate, que é o absurdo, a besteira, da queda nas armadilhas sutis
do artifício egóico. Deve estar vigilante e agir nos parâmetros da consciência. Isso que aqui é colocado para nós tem também o seu campo de atuação, inclusive muito grande e extenso, nos relacionamentos familiares, de trabalho, no nosso dia a dia. Porque é nessa variedade de situações e circunstâncias onde nós atuamos que o despertamento da vigilância para estarmos dentro dos parâmetros da consciência, parâmetros é dos princípios, das regras da consciência, e atuarmos no bem constantemente, não como uma imposição externa, mas por um despertamento espiritual que agora estamos usufruindo. Viver na Terra como espírito encarnado, com a consciência nesse nível de despertamento que é a proposta desse estudo, é para se refletir num estado íntimo de bênção, de bem-estar e de plenitude, que é o maior presente que nós podemos ter. O mestre de amor nos legou o profundo convite para a superação de toda forma de conflito no campo dos nossos deveres, a fim de atendermos primeiro os deveres da alma e, como consequência amorosa, atendermos os deveres transitórios. Para que isso aconteça naturalmente, é preciso estarmos cada vez mais atentos e conscientes de que somos espíritos temporariamente encarnados, mas essencialmente espíritos, que atuamos na família, no trabalho, na vida social, mas sempre e em primeiro lugar, a nossa essência espiritual bem presente. Para que isso aconteça, precisamos estar nos nutrindo com o ponto de vista, com a análise de tudo que nos acontece e nos envolve, do ponto de vista espiritual. Porque a predominância que nós temos no mundo de provas e expiações, como é a Terra, é a predominância do imediatismo e do materialismo, que sufoca a espiritualidade em nós e dá vida e intensidade ao ego. Por isso é que é preciso, né, a gente está assistindo um repórter, uma notícia, ouça pelos ouvidos físicos, analise pelos olhos espirituais. Surge uma desavença, um conflito dentro de casa, ouça com os ouvidos físicos, analise do ponto de vista espiritual, para ter as atitudes e decisões certas. Isso é em tudo que nos envolve. Isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam dadas por acréscimo. Disse o Mestre: eu venci o mundo, oferecendo inquestionável convite para aquilo que devemos vencer, em primeiro plano, isto é, toda a estrutura complexa e falaciosa. Falaciosa é mentirosa, tagarela da mente. Então, fazendo essa referência valiosa àquela expressão do Cristo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Justamente chamando a atenção para nós que esse mundo ao qual Jesus se refere é ainda o mundo de hoje, onde impera o materialismo. E que para ser superado é preciso trazer para primeiro plano, primeiro lugar, a
percepção espiritual da vida. Para que aí nós consigamos vencer a estrutura complexa e falaciosa da mente. Da mente aqui como referência às construções egóicas, as quais permeia a cabeça e a mente da maioria das pessoas, a fim de que o medo já não nos vença, mas com argumentos artificiosos e sedutores, tomando o dever de sermos não apenas adeptos, não apenas seguidores ou simpatizantes, mas apóstolos daquilo que sabemos ser a verdade que proporciona a grande libertação. Porque é preciso que aqui entendamos também que o objetivo maior da salvação, da libertação trazida pelo Cristo, se dá através da percepção das ilusões do mundo materialista, através da percepção da essência nossa, que é espiritual, para a partir daí vencermos, como o texto aqui diz, a fim de que o medo já não nos vença mais com argumentos artificiosos e sedutores. Esse medo que aqui é feita a referência, ele sempre existiu e teve cabimento para o espírito que ainda não havia se percebido como imortal, como essência divina, a qual é trabalhada ao longo de diversas encarnações, aonde todos nós somos portadores de um Cristo interno, só que estava adormecido, inerte, e que agora, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, somos chamados a despertar de uma vez por todas, tomando o dever de sermos não apenas adeptos, não apenas simpatizantes, mas apóstolos, missionários daquilo que sabemos ser a verdade e que proporciona a grande libertação. A questão toda é: queremos de fato sermos libertos? Ou ainda queremos estar sob o jugo e a imposição das mentiras falaciosas do mundo materialista, ou do ego dilatado e infelicitador? É preciso que haja uma decisão íntima em nós de não mais se satisfazer com as ilusões da matéria e do corpo e com as falácias e mentiras que durante muito tempo nós alimentamos e que agora somos chamados de uma vez por todas a colocar de lado. Vamos para o último slide do nosso estudo nessa noite. O caminho consciencial é o da porta estreita, pela qual só cabe passar um de cada vez, nos refolhos do próprio ser, nas partes mais íntimas do ser, em solitude, em solidão com Deus, sempre. Então, o caminho consciencial é o da porta estreita. É aquele no qual nós estamos fazendo um trabalho que tem um início efetivo agora, com a nossa aproximação e esforço de despertamento ao Evangelho do Cristo, mas que se assinala por uma porta estreita e um caminho apertado, mas pelo qual só cabe passar um de cada vez.
nos refolhos do próprio ser, em solitude com Deus sempre. Vamos encerrar no comentário aqui nessa parte final. Nos refolhos do próprio ser é porque a doutrina espírita, diferente das demais doutrinas cristãs ou não cristãs, coloca como ponto central do trabalho realizador do Cristo o despertamento pessoal, individual de cada um de nós. Para a partir do nosso despertamento, a luz alcançar outros. Então a centralização é em nós. Nós não somos adeptos de um evangelho para salvar os outros em primeiro plano. É preciso que primeiro nós nos iluminemos. É preciso que em primeiro plano nós despertemos a essência espiritual e crística em nós, para a partir daí ajudar e facilitar a outros a despertarem. Mas esse trabalho é de solitude, é de solidão. Esse trabalho primeiro entre nós e Deus. E que nesse esforço nós não somos de maneira nenhuma enganados. É um trabalho aonde a porta estreita e o caminho apertado são os únicos meios para superarmos o campo vasto e de desequilíbrio em que estivemos imersos durante inúmeras encarnações. Mas agora essa história pode e deve mudar. Aqui encerramos esses comentários. Posteriormente, esse vídeo também estará no nosso canal no YouTube. Agradeço a todos aí que possam compartilhar desse vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa noite.